A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você para participar da campanha O Evangelho no Lar e no Coração. Faça e ensine a fazer. Amplie o bem que existe em você. O Evangelho no Lar é um encontro semanal com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, sob a assistência dos benfeitores espirituais. O Espírito Bezerra de Menezes afirma que o Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração. Então, como fazer? Escolha um dia da semana num horário em que a família possa se reunir durante mais ou menos 30 minutos. Crianças também podem participar, assim como visitantes ocasionais. Caso estes visitantes não sejam espíritas, devem ser convidados e esclarecidos sobre a finalidade da reunião. O Evangelho no Lar pode ser realizado por uma só pessoa e o roteiro a ser seguido é o mesmo. É recomendado deixar sobre a mesa uma jarra ou um copo com água para cada integrante, a fim de ser magnetizada pelos benfeitores espirituais. Roteiro para a reunião. Inicie com uma prece simples e espontânea. Faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Comece desde o prefácio, lendo um item ou dois em sequência ou de forma aleatória. Leia em voz alta, de uma forma clara e pausada, mesmo que esteja sozinho, proporcionando um modelo de reflexão para todos os presentes. Comentários sobre o texto lido devem ser breves e contando com a participação dos presentes, deixando claro o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Após, faça preces pelo próprio lar, pelos parentes, amigos e por todos os que estão ligados à família, encarnados e desencarnados. Pela comunidade, por todos os que governam e administram, pelo Estado, pelo país e pela paz no planeta. Peça que a água seja magnetizada pelos benfeitores espirituais. Encerre com prece simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, Jesus e aos bons espíritos. Após a prece, beba água magnetizada. Lembre-se, a prática do Evangelho no Lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Toda intuição e inspiração que possa ocorrer deve ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Paz no lar, paz na humanidade. Participe da campanha O Evangelho no Lar e no Coração e amplie o bem que existe em você. Faça e ensine a fazer. Saiba mais em www.fergs.org.br ou ligue 51 3224 1493. Visite também um centro espírita. Você será muito bem-vindo.
Olá, boa noite. Boa noite a todos os trabalhadores da nossa casa, os amigos que nos acompanham nesse formato. É um prazer imenso recebê-los aqui na nossa página, né? Neste mês em especial, que marca os 88 anos da nossa amada casa, que vem aí durante todos esses anos, né, desempenhando um trabalho no bem, na caridade, né, de difusão da doutrina espírita, da nossa doutrina de Cristo. Então, mesmo que a gente esteja longe fisicamente, é muito gratificante estar aqui com vocês, unidos em pensamento. Antes da gente começar, então, eu vou fazer aquela leitura, né, que a gente faz no início. Eu vou ler um trechinho do Evangelho e em seguida a gente inicia com a nossa prece e com a apresentação do palestrante de hoje. Então, hoje vamos falar sobre o poder da fé. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, que são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza, quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhas a fé. Então, queridos amigos, vamos agora nos unir em prece, neste momento, mentalizando a nossa amada casa, mentalizando o Mestre Jesus, com o coração tomado de carinho, nos envolvendo em vibrações de paz, de esperança, buscando marcar este momento especial, mas também superar o atual cenário. Que possamos aproveitar esta noite, aproveitar os ensinamentos que nos serão apresentados aqui
e já agradecendo à equipe espiritual do Caminho da Luz, o Mestre Jesus, o Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, e iniciando então os trabalhos da noite desta segunda-feira. Que assim seja. Bom, amigos, então vamos começar. Hoje a gente tem a exposição A Cura pelo Coração, ministrada pelo Gilson Luiz Roberto, que é médico, é vice-presidente do Hospital Espírita de Porto Alegre e também presidente da AME Brasil. Deixa eu colocar aqui na tela que eu estou falando e estou operando também. Olá, Gilson, bem-vindo. Tudo certinho? Bom, seja bem-vindo, então, é um prazer te receber aqui no nosso calendário comemorativo de aniversário. E é um prazer te receber. Nós temos uma estatística das 10 maiores causas de morte no mundo, e nós vamos ver lá que a doença cardiovascular, né, especial a cardiopatia isquêmica, é a doença que mais mata no mundo. A OMS, Organização Mundial da Saúde, nos fala em 17,5 milhões de pessoas que morrem vitimadas por doenças cardiovasculares a cada ano. Para vocês terem uma ideia da dimensão desse número, vamos fazer uma comparação com o Covid-19, a nossa epidemia que está abarcando o mundo todo. Nós temos, atualmente, em torno de 15 milhões de pessoas infectadas já no mundo. E 16 mil mortes no mundo pelo Covid-19. 16 mil mortes é muito pequeno frente aos 17,5 milhões de pessoas que morrem do coração. Aqui nós temos um cardiômetro. Esse cardiômetro ele foi feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que mostra em tempo real quantas pessoas estão morrendo de doenças cardiovasculares no Brasil. Eu peguei um print da tela, né, agora à tarde, às 16 horas e 27 minutos, eu vou ler ali no meio do slide, né, o horário. Então, hoje, de tarde, nós tínhamos em torno de 220 mil pessoas que morreram do coração de janeiro até hoje aqui no Brasil. Só no ano de 2020, isso aí. Se nós computar de março até agora, que é o período do Covid no Brasil, nós vamos ter em torno de 150 mil pessoas que morreram de doenças cardiovasculares aqui no nosso país. E nós temos em torno de 70 mil mortes pelo Covid. Tu vê que é muito mais mortes por doenças cardiovasculares. E então, em torno de 11 mil mortes por dia. 46 pessoas morrem por hora. Uma morte a cada 1,5 minutos, ou 90 segundos. Então é uma doença, né, que realmente ela se destaca como a maior causa de morte em todo o mundo. Doença cardiovascular. Então, o coração, ele é um órgão vital. Né? Por ser um órgão vital, não podemos viver sem ele. Né? Nós podemos amputar uma perna, um braço, perder um olho, a audição,
mas por ser um órgão vital, ele é essencial à nossa vida. Né? Nosso coração, por ter essa importância, ele já foi representado em toda a história da humanidade. Nós vamos ver nessa representação dessa figura da pré-história, um desenho feito na caverna, de um animal, e no meio do animal está lá uma representação do coração, que desde aquela época, então, já se tinha essa ideia, né, uma intuição, uma percepção da importância desse órgão, né, sendo destacado ali como sendo o órgão da vida no animal. Então, em todas as culturas, o coração ele representa como sendo esse órgão representativo, simbólico, né, da vida. E isso está em todas as culturas. Nós vamos ver na própria religião, vamos ver aqui a figura no cristianismo de Jesus, Maria, né, no catolicismo, com um coração em chama, né, que significa sacrifício. No budismo, lá embaixo também, uma representação de um aspecto de Buda, né, segurando o coração azul. Na mitologia indiana, né, Hanuman, ali com abrindo o coração, com a representação das deidades hindus. Então, o coração sempre foi um órgão representativo dos valores, né, virtuais, dos sentimentos. No próprio hinduísmo, o coração está ligado a Nahata Chakra, né, que essa parte bem do meio ali da figura, em verde. Vocês vão ver que é o chakra que media todos os demais chakras, né, os de baixo e de cima. Como se o coração fosse um órgão mediador, né, das funções mais emotivas, mais impulsivas que vêm de baixo, com as funções mais racionais, ligado ao chakra frontal e o mais importante de todos, né, o Sahasrara, que é o chakra coronário, que representa, então, ali a mente, né, o pensamento, a expressão mental do espírito. Mas é o coração que vai fazer essa mediação entre os impulsos que vêm de baixo com a parte racional ligado à mente. Então, dentro da filosofia indiana, né, o Anahata Chakra, né, que é o chakra ligado ao coração, ele é visto como sendo o som individual universal, que une o ego, que é a nossa consciência com C minúsculo, a nossa pequena consciência, com o self, que seria a consciência divina. Então, é o coração que vai fazer essa ligação da nossa consciência menor, né, o ego, com a consciência maior, que é a presença de Deus dentro de cada um de nós. Então, o centro cardíaco é chamado de Anahata, que quer dizer o som produzido sem o bater de duas coisas juntas. O som de Sabda Brahma, que é o som do pulso da vida, que é o som divino, que é o som Om, né? Que representa a deidade divina, né? Que representa Deus. Então, o coração ele emite um som sem bater dois objetos juntos. Então, ali, o pulsar do coração representa o pulsar das forças divinas da vida a se expressar, né, no nosso corpo humano. E o antílope representado na figura ali, ele representa o nosso coração, que pula, que salta, né, que é ágil. E ali nós temos o lingam, bem no meio da figura do Anahata Chakra, que representa, então, a imagem do divino, né, dentro de nós. E lá embaixo, a árvore da vida, que são esses sentimentos mais ligados aos desejos, a árvore dos desejos, né? Então, o coração, ele tem que ter o equilíbrio para que os nossos impulsos inferiores sejam trazidos para dentro de uma virtualidade, né, de uma capacidade de compreensão, de entendimento e de superação dos impulsos. E dentro do cristianismo, né, nós temos então a figura do coração em chamas de Jesus, que é o símbolo do sofrimento e da redenção espiritual. Aqui, o sacrifício que Cristo fez é visto como sendo o sagrado ofício.
aquilo que a gente faz com o coração, com o sentimento, com o amor. Não aquele sacrifício pesaroso, né? É um sacrifício que uma mãe faz, que levanta de noite para atender o filho, e faz com amor, faz com alegria, né? Então, o símbolo do sofrimento, não um sofrimento pesaroso, mas o sofrimento que significa a redenção, a superação da dor pelo sentimento do amor. Então, mais do que um órgão vital, o coração é o símbolo que melhor representa os sentimentos de uma pessoa. É nele que guardamos nossas vontades mais sinceras. E é através dele que expressamos nossos sentimentos. É através do coração que se manifesta a devoção, a santidade, a sua vontade, a sua alma. Então, quando nós falamos do nós, né, quando nós nos referimos à nossa pessoa, a gente bate com a mão no nosso peito, né, em cima do coração. Eu sou, eu estou. Como se ali no nosso peito, o coração, simbolizasse realmente o nosso ego. A gente não bate na cabeça, eu estou aqui, eu sou essa pessoa. A gente bate no peito. Isso se manifesta até nos primatas, né? Os gorilas, quando eles vão enfrentar um outro gorila, ele bate no peito com as mãos, como ali se ele encontrasse a força, a manifestação da sua vontade, da sua energia. Então, o coração representa essa força de vontade vinculada aos nossos sentimentos, à devoção, né? Ligada à alma. Se nós pegarmos a palavra coração e buscarmos seu significado, né, a etimologia da palavra, então, cor, em latim, quer dizer cordial, acordar, concordar, recordar, recurso, coragem, cordialidade, misericórdia, né? Então, cor, ele desenvolve-se pela palavra cordial. Então, quando nós falamos com o coração, né, nós estamos falando com cordialidade. Nós estamos buscando o concordar, o acordar, né? A gente diz que quando duas pessoas estão pertas uma da outra e falam alto, gritando uma com a outra, é que estão próximo fisicamente, mas estão distante do coração. O coração está distante. Então, para que haja essa cordialidade, esse acordar, esse concordar, nós temos que agir com o coração. Nas línguas eslavas, né, o coração significa meio, que está no meio, né? Então, quando a gente fala de coração, nós estamos falando também de caroço, coroço, né? Que é uma expressão que está no centro. O centro da fruta é o coração da fruta, é o seu caroço, né? Então, o coração significa também o que está no centro. O centro da nossa personalidade. É o vaso das transformações, é o vaso sagrado, é o vaso físico da expressão dos nossos sentimentos. Então, toda palavra ligada ao coração, a etimologia do coração, representa a busca do conhecimento, do comportamento, da misericórdia, né? Sentir a miséria em nosso coração do outro, da cordialidade. E também está ligado à coragem, né? Coração está ligado à coragem. Quando eu faço as coisas com o coração, eu faço inteiro, eu me coloco inteiro, eu estou ali me envolvido com a situação. Né? Eu estou com coragem, eu estou integrado inteiramente na tarefa. Quando eu não estou com o coração na tarefa, eu estou ali só de uma maneira mecânica, de uma maneira muito superficial. Então, estar com o coração é estar inteiro, estar com o sentimento presente em qualquer tarefa que a gente vai fazer. E brigar com o coração é brigar com ousadia, intrepidez, com coragem. Ficar sem ele é ficar descorçoado, sem centro e sem direção. Chegar a uma solução conjunta é unir os corações,
como em concordar, chegar a um acordo. Ser prudente ou sensato é ser cordato. Assim como resolver ou recobrar os sentidos é acordar. O coração, pois, segundo a etimologia, basicamente, é um centro vital essencial, um lugar para os sentimentos, derivando para uma forma de comportamento social e de conhecimento não intelectual. Está muito presente em nossas ações do que a nossa consciência pode perceber ou imaginar. Então, quando nós falamos agir pelo coração, né, eu agir por um sentido, um conhecimento que não é racional, mas é também uma forma de compreensão da vida. Quando eu ajo com o coração, eu percebo uma realidade que a razão não consegue abarcar muitas vezes. Porque se eu estou com o coração presente na minha ação, eu consigo sentir as pessoas. Eu consigo compreender a miséria do outro. Eu consigo entender melhor a dor do outro. Então, o coração nos dá um tipo de dimensão de conhecimento não intelectual, não racional. Mas também é um tipo de sabedoria. Né? A gente diz que o amor é uma forma também de compreensão. Por isso que os poetas falam que o amor tem razões que a própria razão desconhece. É uma capacidade de ampliar a nossa percepção da realidade. As emoções, elas desencadeiam sintomas cardíacos. Estão vendo aqui nos slides duas figuras. Uma figura de um homem que está na neve, essa é uma figura de um livro de medicina, que fala sobre a sintomatologia através de imagens, né? Que o frio dá vasoconstrição, então é mais fácil a gente infartar no frio, então ali está no inverno, e ele põe a mão sobre o coração, porque ele está com uma dor, tipo aperto, né? Que é uma dor cardíaca, né? E do infarto do miocárdio. E do lado nós temos uma representação de uma pessoa que está pensando na sua amada, a pessoa que ele abandonou, e a pessoa tem a mesma expressão de botar a mão sobre o coração, sentindo a dor, né? Como se estivesse arrancando dentro dela o coração dela. A pessoa que se afastou, né, dessa pessoa, e ela sente a mesma dor que sente a pessoa que está tendo um infarto do miocárdio. Então, as emoções, elas vão se expressar através do coração, através de taquicardia, aperto no coração, a gente diz, a parte do meu coração vai explodir. Então, quando a gente fala das nossas emoções, nós temos tendência a representar ela através dos sintomas cardíacos. Então, a gente pode dizer que o corpo ele é uma caixa de ressonância das emoções. O corpo ele é uma expressão da nossa mente. Né? Tudo que é emoção, tudo que é sentimento vai ter um contraponto fisiológico. Se eu estou com fome, se eu estou com raiva, se eu tenho gratidão, se eu sinto amor, compaixão, qualquer tipo de emoção vai desencadear no nosso corpo humano uma cascata de substâncias bioquímicas, de neuroquímicas, que vão afetar todo o nosso corpo físico. É uma coisa imediata, se tu sente, o coração já responde. E muitas vezes eu vou perceber alguma emoção, não contatando a emoção, mas contatando aquilo que a emoção provoca no meu corpo humano. É como se o corpo humano sinalizasse para nós e chamasse a atenção do que aquilo que eu estou sentindo. Então, tem pessoas que vão só sentir que estão ansiosas quando tem taquicardia. Ou estão apaixonadas e encontram a pessoa amada e o coração dispara. Né? Ou tem, quando estão ansiosas, sente sudorese das mãos. Ou tem dor no estômago quando estão ansiosas por causa de uma gastrite. Né? Então, nós vamos colocar as emoções no corpo e muitas vezes o paciente vai lá no consultório médico e diz, doutor, eu estou sentindo uma dor no coração. E é uma crise de ansiedade. Eu estou com dor no estômago, estou com uma gastrite.
E muitas vezes a gastrite é um reflexo dos estresses, né, das lutas, das tensões do dia a dia. E a pessoa não percebe, mas o corpo está falando. O corpo registra todas essas informações e chama atenção para o que está acontecendo a nível emocional, a nível psicológico. Então, por isso que o corpo é uma caixa de ressonância das nossas emoções que nós temos no nosso dia a dia. Tudo que nós sentimos vai para o corpo físico. E uma das situações mais comuns de nós colocarmos as emoções no nosso corpo de ameaçamento que aquela situação vai ocorrer, então eu tento, me preocupo antes. Muitas vezes chega lá no dia, aquilo que a gente achava que ia acontecer, não acontece. A gente gasta uma energia enorme, e o corpo sofre uma tensão, uma carga emocional enorme sobre o corpo, e muitas vezes aquilo não acontece. Então, nós temos dois tipos de ansiedade. Uma a gente chama de ansiedade cognitiva, que é aqueles pensamentos intrusos. A pessoa vai dormir e fica remoendo as preocupações, a conta para pagar, ou acha que tem uma doença grave, né, ou que as coisas que vai acontecer no futuro não vão dar certo. Então, a gente chama de ansiedade cognitiva. Ela se expressa nos pensamentos, né? A gente não consegue se desligar, é uma ruminação da preocupação. E temos a chamada ansiedade somática, que são sintomas psicológicos que afetam a saúde. É isso que eu estava falando antes, a sudorese, a taquicardia, a tensão muscular, a pressão arterial que sobe, o estômago que dói. Então, a gente coloca a ansiedade não na parte cognitiva, mas na parte somática. E a gente pode ter as duas coisas. A gente pode ter uma ansiedade cognitiva e, ao mesmo tempo, uma ansiedade somática a se expressar no corpo físico. Amanda, quando tiver 10 minutos para acabar a minha exposição, por favor, me avise, né? Aqui vocês estão vendo um modelo de ativação do estresse crônico, né? O estresse, pessoal, ele é um processo de adaptação a uma situação de ameaçamento da vida. Se vocês encontrarem um animal perigoso, uma onça, um leão na frente de vocês, vocês vão levar um susto, o coração vai disparar, a gente vai liberar em questão de milésimos de segundo milhares de substâncias para preparar o corpo para a fuga ou para o enfrentamento do perigo. A gente chama de ser resposta ao estresse, tá? Resposta de comportamento ao perigo. Então, o estresse é uma forma de a gente resolver as situações, se adaptar àquela situação. Mas quando ele é crônico, ele acontece todos os dias, essa carga de substância que a gente vai liberando em função dele, vai gerando danos no nosso corpo humano. Nós vamos ter um aumento de produção de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, que a gente chama. A gente tem um pico dele às 8 da manhã, ele faz a gente acordar. Depois, às 4 da tarde, então ele desperta. E quando a gente está muito ansioso, esse cortisol ele sobe. E ao subir o cortisol, o que isso vai gerar? Ele vai favorecer o surgimento da diabetes. Ele vai baixar o sistema imunológico, vai diminuir os anticorpos. E vai gerar também, vai favorecer doenças cardiovasculares, porque ele cria como se fosse uma cola, aquela gordura, né? Os colesteróis da vida, os triglicerídeos, com o cortisol, com o estresse, ele gruda com mais facilidade na parede dos nossos vasos sanguíneos, favorecendo então no futuro, né, a obstrução e alguma doença vascular. Aumento da noradrenalina, né, da noradrenalina, isso faz com que haja taquicardia, né? Vou passar aqui os slides de algumas substâncias que são afetadas, né? Os glucocorticoides, como falei, o cortisol, ele diminui o BDNF, que é fator neurotrófico,
que alimenta as células cerebrais. Então, com o estresse, esse BDNF, ele diminui. Ele diminuindo, as células neuronais, elas morrem. Né? É uma atrofia dos nossos neurônios. Então, é um fator que também ajuda a levar ao processo demencial. Né? Então, os estudos das disfunções cardíacas estão ligados ao estresse, é como a gente lida com ele. Está ligado também ao sentimento de solidão, depressão, abandono e isolamento. E está ligado também a disfunções cardíacas a traços de personalidades. As pessoas com mais hostilidade, né, com mais ansiosas, com mais raiva, com mais rancor, que se magoam facilmente, tende também a ter mais doenças cardiovasculares. Esse livro, ele não tem tradução aqui no Brasil, é um livro antigo, mas é um livro muito interessante, que traduzido ali é o coração quebrado, né, o coração partido. Isso é o trabalho de um médico, né, que ele fez uma análise estatísticas de americanos que relacionavam a morte súbita, né, de pessoa amada e a solidão a fatores de doenças cardiovasculares. Pessoas que se divorciam, as pessoas que são viúvas, que são solitárias, elas têm mais a morrer mais cedo do que as pessoas casadas. Então, essa pesquisa feita por esse pesquisador americano, ele mostrou que a falta de relações íntimas pode levar ao desenvolvimento da arteriosclerose e à morte súbita pelo infarto. Sua tese é que a solidão e o isolamento podem literalmente quebrar o coração. E nós estamos vendo isso aqui no Covid-19. Né? O número de infartos do miocárdio, nessa época, é muito maior, pessoal. Agora, recentemente, recebi a notícia de uma professora jovem que faleceu por infarto. Uma outra colega da minha esposa, que é professora, que é diretor do colégio onde ela trabalhava, infartou também. Claro que muito também pela tensão desse momento, mas esse isolamento, esse sentimento de solidão, ele gera, né, deprime, ele piora os estados emocionais. E hoje, isso que ele levantou como tese, esse médico, e escreveu esse livro, tá comprovado, né? Tem inúmeras pesquisas mostrando realmente que o isolamento social, a solidão, favorece doenças cardiovasculares. Então, aqui alguns estudos também, né, mostrando trabalhos científicos que as pessoas solitárias estão mais sujeitas à arteriosclerose, diabetes, hipertensão arterial, acidentes vasculares cerebral, o chamado derrame, né? Ataques cardíacos, aceleração do envelhecimento, a telomerase, que é uma enzima ligada ao envelhecimento, né? Quanto mais telomerase, menos envelhecimento celular, e tem algumas coisas que baixam a telomerase, e uma delas é o quadro depressivo, também a agitação, a ansiedade diminui a telomerase. A solidão está relacionado a um aumento de quase 1/3 do risco de sofrer doenças cardiovasculares. Né? E uma pesquisa feita, publicada em 2015, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, mostrou que o isolamento social, a solidão, está associado a um aumento de 30% no risco de morte prematuras. Então, tem muitos pesquisadores, muitos médicos que falam que a solidão deveria ser encarada como um problema de saúde pública, tão preocupante quanto o tabagismo, o alcoolismo e outras doenças de saúde pública. Nós devemos ter mais atenção e lidar melhor com essa situação social, de ajudar as pessoas a lidar melhor com a sua solidão, de favorecer recursos, né, para as pessoas conseguirem superar a sua solidão, né, através de atividades sociais e promover a socialização dessas pessoas que estão isoladas. Isso é uma outra pesquisa de Friedman e Roseman, né, identificando o tipo de personalidades, que vamos chamar de personalidade A e B.
A personalidade A são aquelas pessoas mais agressivas, mais explosivas, né, que agem mais pelo impulso, mais hostis. E a personalidade B são as pessoas menos agressivas, mais calmas, mais cooperativas. E a pesquisa mostra que as pessoas que têm a personalidade A, né, que é as pessoas que se envolvem mais em conflito, estão mais sujeitos a terem problemas cardiovasculares e a mortes prematuras e súbitas. São pessoas que sofrem mais de ansiedade profunda, doenças mais de ansiedade crônica, são pessoas que se desequilibram facilmente emocionalmente, né, se desestabilizam emocionalmente, e essa instabilidade emocional vai afetar o sistema cardiovascular. Essa pesquisa, ela foi feita em 62, pessoal, olha só, né? Mostrando ali uma relação do macaquinho com dois tipos de mães. Os macacos, quando nascem, são afastados da mãe macaca, e uma macaquinha ali, elas têm uma ali só de arame, mas ela tem leite. E a outra macaquinha, que é onde está o macaquinho, está deitado ali nos pezinhos dela, né, representando a macaquinha mãe, ela tem um local aconchegante, né? O arame é coberto por um tapete e tem um local para ela se aconchegar. E a pesquisa mostrou que a interação do macaquinho é mais importante com a macaca que dá o aconchego, né, do que a mãe que dá o leite. Tu vê ali que ele sai do lado da mãe que é aconchegante para beber o leitinho ali, ele nem vai até lá. Ele fica ali penduradinho para voltar pro colo da mãe. Porque o afeto, pessoal, é também um tipo de alimento. E um alimento mais importante do que o alimento físico. Por isso que a interação do pai e da mãe com seus filhos, o pai passar a mão no cabelo, acariciar o carinho, ajuda até no desenvolvimento, estimula o hormônio do crescimento. E isso vai afetar o comportamento desse macaquinho, né, depois na vida adulta. Essa pesquisa mostra que os bebês que não têm interação social se tornam mais agressivas do que as crianças que têm o afeto dentro do lar. E essa experiência foi feita em 1962. Veja agora essa próxima experiência aqui, ó. Isso é uma experiência feita agora, recentemente, já dentro da área da epigenética, né, que tem de mais moderno da genética, mostrando uma relação de uma mãe que tem um comportamento materno de recusar os seus filhotes, e o estudo do gene, da expressão genômica, chamado GR, né, de um gene receptor dessas ratinhas, e que mostraram que no caso da mãe que se isolou, né, que abandonou, vou dizer, seus filhinhos, aqueles ratinhos, filhotes, tiveram maior quantidade de cortisol, e isso vai afetar o gene nas próximas gerações. E esses ratinhos se tornaram mais agressivos do que o ratinho que foram acolhidos. Então, de acordo, né, com essas pesquisas da epigenética comportamental, mostra que as nossas experiências traumáticas, o nosso passado, a nossa forma de convivência, mais afetiva, menos afetiva, vai influenciar o nosso DNA, vai interferir na nossa genética, pessoal. E coisa que Andaluz já fala, né, que as emoções, que a nossa mente vai interferir nos nossos genes. E isso que a espiritualidade afirma, né, há muitos anos, hoje a medicina vem confirmar através das pesquisas. 10 minutinhos, Gilson. Ok. Nós vamos passar essas pesquisas aqui, bem rapidinho. Isso aqui é uma outra pesquisa mostrando sobre o propósito de vida com causa de mortalidade. As pessoas que não têm um propósito de vida, né, morrem mais cedo. Uma pessoa que tem um ideal de vida, uma religião, uma espiritualidade, e vive mais. É uma pesquisa muito interessante, seguindo os pacientes por vários anos. Aqui já falei sobre a hostilidade e envelhecimento celular em homens, né,
que a irritação, a irritabilidade, a emoção, a agressividade diminui a telomerase. Isso aqui é uma coisa muito interessante, essa pesquisa, que são pessoas que têm arritmia cardíaca. Tá? E ali mostra na figura a pessoa com aquele traçado de arritmia cardíaca, e depois quando a pessoa faz um mantra ou ela faz uma oração da Ave Maria. Vê como o ritmo já melhora, pessoal. A oração, a meditação, né? Ele acalma, ele apazigua a nossa mente, e apaziguando a nossa mente, apazigua nossas emoções, e isso reflete na frequência cardíaca. Então, a oração, a prece, aumenta, ativa o sistema parasimpático, que é o sistema que acalma, diferente do sistema simpático que agita, né? Diminui o nível de adrenalina, diminui o nível de cortisol, que são aqueles hormônios do estresse, aumenta a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Quando te abraça uma pessoa, libera a ocitocina, aumenta a melatonina, melhora o sono, então isso gera queda da pressão arterial, diminui a frequência cardíaca, ajuda na insônia, melhora o otimismo, bem-estar e ajuda no metabolismo do açúcar. Mostra também as pesquisas que o amor, né, o sentimento, melhora as imunoglobulinas, que são os anticorpos, diminui a interleucina, que é um marcador inflamatório. Então, as pessoas que têm uma prática religiosa, tu vai medir a interleucina 6 dela, ela está mais baixa, isso significa que a inflamação diminuiu. Melhora a resposta dos linfócitos que protege o nosso corpo humano. Isso aqui mostra também uma outra pesquisa mostrando que a oração, a meditação ativa o giro cingulado anterior do nosso cérebro, que é uma parte responsável pela mediação de conflitos. Então, a pessoa que ora, que medita, aqui a imagem mostrando ativação nessa região do nosso cérebro, ela tem maior capacidade de lidar né, com as dificuldades do dia a dia, ter mais tolerância, de enfrentar e passar pelas dificuldades melhor. E a pessoa que tem também gratidão, veja bem que uma outra pesquisa, tem melhor saúde cardíaca, menos inflamação, menos fadiga, melhor sono, melhor estado de espírito. Então, tem várias pesquisas, né, mostrando que os sentimentos, as emoções vão afetar o nosso corpo físico. E o Richard Davidson, um dos maiores neurocientistas da atualidade, ele vai dizer que a base de um cérebro saudável é a bondade. Então, quando que nós íamos ouvir um médico falar isso? Né? Então, hoje, mais do que nunca, está comprovado que o sentimento elevado, o amor, a religiosidade, a espiritualidade, ele aumenta, né, a dopamina, aumenta a serotonina e aumenta a ocitocina, que são os hormônios da alegria, da felicidade, né? E diminui a noradrenalina, que é a da atenção, né, do estresse. E lá em André Luiz, no capítulo 5 da Evolução em Dois Mundos, no item forma das células, ele vai dizer o seguinte: as células articulam-se em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhes competem, no veículo de manifestação da criatura, que temporariamente a segrega à maneira de peças eletromagnéticas inteligentes, em máquinas eletromagnéticas superinteligentes, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente. Então, a célula responde a qualquer tipo de apelo mental. Basta de pensar, sentir, com uma precisão matemática, como fala o André Luiz aqui, estamos afetando o nosso corpo humano. Então, há uma relação psicológica, simbólica, entre o coração e o coração físico e o coração emocional. Então, o que quer dizer tudo isso? Né? Por que a gente tem alta incidência de doença cardíaca? Isso serve para lembrar que nós temos um coração. E que talvez nós não estamos cuidando desse coração como nós devíamos. Então, a doença serve como ela é uma coisa simbólica e, ao mesmo tempo, um objetivo. Né? Ela representa o coração físico, o coração emocional, e mostra de que nós não estamos cuidando do nosso coração. Que as doenças cardiovasculares, o aumento dessa morte, como a maior morte mundial, representa que a nossa vida emocional não está bem também. E é por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 18 e 20,
Jesus vai dizer, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmios. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então ele está falando que é as emoções, né, que nós emitimos no nosso coração, é como o nosso coração reage, é que vai gerar, né, que vai contaminar e vai gerar as doenças da alma. Então, nós estudamos o coração, a medicina passa ali dieta, remédio, o colesterol, caminhada, né, combater o estresse, mas o médico esquece de dizer ao seu paciente que ele tem que mudar o seu comportamento. Que para o seu coração se tornar saudável, tem que entender esse tratamento fisiológico, mas tem que buscar as causas profundas correlacionadas aos aspectos psicológicos, que ficam esquecidas. E no futuro, o médico vai ter que receitar, sim, a compaixão, a gratidão, juntamente com o antibiótico, juntamente com o remédio para baixar a hipertensão arterial, junto com o medicamento para baixar a ansiedade. E o Jung vai dizer, a razão torna-se não razão quando separada do coração. Quando você escreve com tinta, com pequenas letras negras, pode perder-se inteiramente pela ação de uma única gota da água. Mas o que está escrito no seu coração estará aí por toda a eternidade. Então, nós temos que reconhecer, né, em Jesus, o nosso médico divino, o compêndio de medicina, o Evangelho, e a medicação que ele nos indica para os nossos males, como monoterapia, o amor. Então, que nós possamos olhar para o nosso coração e buscar na psicologia que ele nos indica, faça ao próximo o que não gostaria que te fizesse. A receita mais profunda e a receita mais eficaz para que nós nos curemos dos nossos corações. E tenhamos a certeza que o exercício do amor vai também proteger o nosso coração. O Ministério da Saúde adverte, amar faz bem à saúde. Aprenda a amar, eduque seus sentimentos e será saudável, né? Teremos um coração, um cérebro, um corpo mais saudável. Então, agradeço a atenção de todos e que possamos cuidar do nosso coração físico e, como expressão do nosso coração emocional, também cuidar das nossas emoções, que ele é o órgão de expressão dos nossos sentimentos. Obrigada, Gilson, mais uma vez, pela Devolvo exposição. a palavra agora para a Amanda, dar seguimento às demais atividades da casa. Eu estava com o meu microfone de software aberto e o da nossa conversa não. Mas te agradecendo mais uma vez pela tua exposição, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Acho que foi uma reflexão muito profunda e muito oportuna. Obrigado, Amanda. Eu que agradeço a oportunidade. Agora então, eu vou colocar o Alexandre aqui conosco, porque hoje nós vamos começar a nossa irradiação online. Então, a gente convida todos que permaneçam conosco aqui, para que a gente possa dar sequência a essa atividade. Ok, Alexandre, então eu passo a bola para ti. Boa noite, amigos, amigas. Sempre uma alegria estarmos juntos de modo virtual, em coração, em sentimento, em pensamento. Somos gratos pela oportunidade de mais uma vez estarmos com vocês. A nossa irradiação de hoje se inicia, como a Amanda falou, a exemplo de como fazíamos no Caminho da Luz, ali antes das palestras públicas. Então, a gente vai orando, cada item, a gente vai
esperando alguns segundos para dar tempo de nós nos sintonizarmos e colaborar mentalmente com sentimento, com amor, aqueles que são objeto de nossa irradiação. Então, convidamos a todos para levar o pensamento ainda mais na figura amorável do nosso Mestre Jesus, que ele possa, sim, se aproximar de cada um de nós. Depois dessa belíssima exposição do nosso amigo Gilson, que falou justamente do coração, de onde parte todos os nossos sentimentos. Vamos então, inicialmente, vibrar pelos nossos lares, imaginando a sua parte física, desde a porta de entrada, as estruturas materiais, as paredes, o teto, o piso, toda a estrutura física, com muita luz. Também aos nossos familiares que conosco convivem. Eles possam também receber essas boas vibrações que partem do coração de cada um de nós. Fixemos então, meus amigos, em nossos lares. Vamos agora buscar os nossos irmãos nos asilos, nos presídios, orfanatos, creches carentes, fazendas de reabilitação. Se tivermos alguém em especial nessa condição, também podemos centrar na sua imagem, buscando o amor de Jesus, se espraiando por esses locais. Vamos agora, meus amigos, buscar os nossos irmãos moradores de rua. Nesses dias mais frios, de chuva, percebemos a necessidade desses irmãos. O quão é importante fazermos a nossa parte, com um pensamento de amor, um aperto de mão, uma conversa, uma ajuda financeira, alimentação e assim por diante. Jamais na postura de condenarmos, porque nós não conhecemos a história daquele que está ali. Nós sabemos das suas dificuldades, de suas dores. Seria então um ato de caridade, um pensamento de amor por eles. E nesse momento, então, que buscamos aqueles que são conhecidos nossos por morarem, por ficarem perto de nossa residência, do nosso caminho para o trabalho, para a escola, enfim. Mentalizando esses amigos, que eles possam também aproveitar essa paz, esse amor que irradia de todos nós.
Sabemos que vivemos um momento delicado em nossa caminhada evolutiva. Vários desencarnes. É importante também, nesse momento, fixar o pensamento firme no médico Jesus, para que ele possa ir de encontro aos doentes de toda a espécie. Nunca se teve, talvez, tanta lotação em UTIs, em hospitais, pela pandemia que vivemos. Que todos esses doentes possam ser atendidos pelo nosso Mestre Jesus e suas equipes. Vamos agora fixar. E se tivermos também algum amigo, algum familiar, algum vizinho nessa situação, podemos também mentalizá-lo nesse momento. Também pelos nossos irmãos que desencarnaram recentemente, por aqueles familiares e amigos também que passaram por esse processo. Sabemos que há somente a separação física. Pelo fato do espírito ser imortal, ele sobrevive ao vaso físico e se apresenta na verdadeira vida. Sentimos saudades desses entes queridos, com certeza. Mas também sabemos que o tempo deles, nessa vida, nesse plano, se encerrou. Então, jamais nos revoltarmos por isso, entendendo, respeitando a tristeza, a dor de cada um de nós, a saudade de tantos que nesse momento, como falamos, em proporções maiores que na média normal. Que todos sejam agraciados pela bênção do nosso Mestre Jesus, pelos mentores amigos, e podemos também mentalizar os nossos entes queridos que já partiram neste momento. Também, querido Mestre, pedimos por aqueles que estão trabalhando incansavelmente, de forma abnegada, nesses momentos em que vivemos. Aos profissionais da saúde, aos responsáveis pela limpeza de nossas cidades, nossos bairros, os que cuidam da alimentação, para que não nos falte nada, os que transportam e assim por diante. Todos aqueles, Senhor, que trabalham, muitas vezes colocando a própria vida em risco, para atender aqueles que precisam. Nossa gratidão a eles e que Jesus ampare a todos esses irmãos nas frentes de trabalho, também tendo algum familiar e amigo, podemos também abraçá-lo em pensamento, dando esse ânimo, essa força, essa coragem de seguir em frente, nesta tarefa de amor.
Lembrando também, amados amigos, do nosso caminho da luz. Casa de amor, hospital, escola, de todos nós. Daqueles que vão buscar o lenitivo, o consolo, o estudo, o aprendizado. O caminho da luz está fechado às suas portas materiais, mas o trabalho continua incessantemente. Pedimos também, Senhor, pelos nossos trabalhadores encarnados de nossa casa. Com certeza todos saudosos do trabalho, da companhia dos amigos, dos irmãos de toda a semana. Aqueles que frequentam também, com certeza, sentem falta deste convívio, da oportunidade, das bênçãos que lá buscam. A toda a equipe, comandada por Bezerra de Menezes, o nosso caminho da luz, que se mantém com certeza operosos neste trabalho. E para encerrarmos, lembrando do nosso querido mundo, nossa terra, nossa casa planetária, no qual tu, Mestre amado, nos dirige. Jamais devemos ter nenhuma dúvida, nenhuma vacilação, porque sabemos que tu, Senhor, é o nosso guia e modelo, e também nos governa esse orbe chamado Terra. Que a paz, Senhor, toque o coração de cada um de nós. E que possamos aproveitar, Senhor, esse momento de transformação, porque ela traz a proposta, além da individual, de coletiva, de troca, de paradigma, de conduta de cada um de nós. Que possamos, Senhor, nos dar conta disso, aproveitando o momento para nos transformarmos em seres humanos, homens, mulheres melhores. Possamos ter uma semana repleta de muita luz, de muita paz. E deixamos aqui nosso abraço carinhoso a todos. Muita paz e que Jesus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos, então, na nossa exposição de hoje. Relembrando que agora, sempre após as palestras, nós vamos ter a irradiação ao vivo, da forma como o Alexandre acabou de conduzir conosco. Então, fica o convite também para que sempre permaneçam após as palestras. E também o convite, então, para a próxima exposição, nesta quinta-feira, às 8, com Jacobson Trovão, grande trabalhador da nossa seara de Cristo. Então, aguardamos a todos e desejamos, então, um bom restinho de segunda-feira e uma boa semana. Uma boa noite.